Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora a gente vai contar detalhes da Guerra Fria nos bastidores envolvendo Flamengo, Palmeiras e CBF. No último vídeo a gente trouxe aqui a decisão da CBF que desagradou demais a diretoria do Flamengo. E no vídeo de agora a gente vai trazer mais informações sobre isso. Teve posicionamento oficial do Palmeiras, tem apuração do que desagradou ao Flamengo nessa decisão. Inclusive, teve conversa entre CBF e Flamengo 3 dias antes dessa decisão tomada pela entidade. Mas, pelo visto, eles não estavam nem aí para a opinião do Flamengo e a gente vai trazer todos os detalhes envolvendo essa situação entre Flamengo, Palmeiras e CBF. E tem mais um molinho nessa história. Lembra do Andrés Pereira? Pois é. Está quase indo para o Palmeiras. E Flamengo e Palmeiras podem se enfrentar na final da Libertadores com o Andrés Pereira, dessa vez, jogando pelo Palmeiras. A gente vai contar isso tudo no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, hypar o vídeo, ativar a notificação, o sininho aí, compartilhar esse vídeo e assim todo mundo vai ficar conhecendo o canal Vene Casagrande. Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa do Andrés Pereira, tá? Na verdade, não, vou deixar por último. Como eu disse que é o molinho, eu vou deixar o molho por último do Andrés Pereira. Antes a gente vai contar aqui todos os detalhes envolvendo essa Guerra Fria nos bastidores entre Flamengo, Palmeiras e CBF. Vamos lá. No meu Twitter, eu tô gravando esse vídeo aqui domingo, nesse momento, 8h22 da noite, tá? No meu Twitter, eu trouxe todos os bastidores dessa situação no lado do Flamengo. Vamos lá, eu escrevi o seguinte: bastidores, a CBF vinha conversando com o Flamengo e até com outros clubes nos últimos 3 dias sobre o calendário para saber a opinião dos mandatários. Ontem, no caso, sábado, a entidade comunicou o adiantamento do fim do Brasileirão para o dia 7 de dezembro, algo que o Rubro Negro e o Palmeiras eram contra. Inicialmente, prestem atenção, a CBF abordou o Flamengo com a ideia, alegando que seria do interesse do clube. Nestas conversas, BAP, presidente do Flamengo, respondeu que não queria nenhuma mudança no calendário feito por ele, sem aceitar nenhuma sugestão de ninguém. Porém, fizeram do mesmo jeito. Na visão do Flamengo, na história dos pontos corridos, jamais houve tamanha interferência na tabela. Ontem, ainda no sábado, na entrega da medalha do título do Mundial Sub-20 conquistada pelo Flamengo, BAP deixou claro para o presidente da CBF, Sami Chaldi, que iria se inteirar sobre o assunto. O que o Flamengo fará? A informação que eu tenho, como disse primeiramente um amigo Bernardo Ramos e nós confirmamos, o clube vai emitir uma nota oficial sobre o assunto, citando os dirigentes da CBF e criticando a decisão da entidade. E quando a gente fala dirigente da CBF, leia-se Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, e Sami Chaldi, presidente da CBF. Por que a diretoria não tenta uma reunião com a CBF? Fiz esse questionamento e me responderam: não fará isso, e o motivo já foi citado acima. A CBF vinha conversando com o Flamengo para saber a opinião do clube sobre essa mudança no calendário e mesmo assim a entidade manteve a decisão. Ou seja, pouco se importaram com a opinião do Flamengo. Porque Flamengo e Palmeiras se sentem prejudicados. A CBF alterou o calendário do Brasileirão, adiantando o fim da competição para o dia 7 de dezembro. Antes iria até o fim de dezembro, dia 21, se não me engano. Desta forma, o Flamengo, que teria 6 semanas livres para descansar e treinar, pois está fora da Copa do Brasil, agora só terá 1 semana. E o Fla ainda tem um jogo atrasado contra o Sport. Beleza, o tempo passou, o Palmeiras se manifestou. Pasmem, Palmeiras se manifestou a favor da CBF. E eu vou ler na íntegra o que o Palmeiras disse. Em razão da participação de 4 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a CBF conversou no fim do ano passado com seus parceiros e com os clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar o calendário da temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para o 21 de dezembro o fim da competição. Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as do Intercontinental, competição que o campeão da Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro. No entanto, como os 3 clubes do país garantidos nas quartas de final da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade da CBF ajustar novamente o calendário
a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026. Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para 7 de dezembro e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 de dezembro. Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF. Bom, beleza. Eu vou trazer aqui mais apuração sobre isso. Inclusive, os amigos do GE também publicaram. É basicamente a mesma apuração nossa, porque é óbvio que eles estão falando com as mesmas pessoas, não faz no menor sentido. E com certeza as pessoas estão passando os mesmos pontos, até porque um ponto de insatisfação não é diferente de insatisfação da mesma pessoa, não faz o menor sentido. Mas enfim, vocês entenderam. Os pontos de incômodo do Flamengo com a mudança de calendário feita pela CBF. O clube já tinha se organizado para ter 4 períodos sem jogos, semanas das semifinais e finais da Copa do Brasil, para focar nos treinos e na recuperação dos jogadores. Boa parte do elenco, inclusive, é sempre convocado para as suas respectivas seleções nas datas FIFA, tá? Enxergou a mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, que dos 3 favoritos ao título Brasileirão, será o único esse período para descanso e preparação nas semanas da Libertadores. Flamengo e Palmeiras ainda estão na disputa. A diretoria rubro-negra também se incomodou com uma mudança tão grande, enquanto vê resistência da CBF para pedidos mais simples, como, por exemplo, mexer no horário de um jogo. E é verdade isso, tá? O Flamengo acredita que a CBF errou ao montar o calendário da temporada sem levar em consideração que os últimos 6 campeões da Libertadores foram brasileiros. Ou seja, a probabilidade seria alta de haver uma sobreposição de datas da Copa Intercontinental com o Brasileirão em dezembro. Mas o clube não acha justo mudar as regras no meio da temporada sem que todos os clubes aprovem. É inacreditável, gente. Assim, com todo respeito, de fato, se a gente olhar bem, faz sentido o que a CBF fez. Mas por que demorou tanto? E por que o Palmeiras está apoiando a CBF desse jeito? Fica aqui o questionamento. Por quê? O Palmeiras também está sendo prejudicado. Mas, pelo visto, o Flamengo está sozinho nessa. E na boa, assim, cara, o Flamengo está sendo prejudicado por uma bagunça que é a CBF. Uma bagunça. Uma bagunça. Enfim, fica aí a informação para vocês. Para finalizar nosso vídeo, aquele molinho que é o Andrés Pereira. O Palmeiras encaminhou a contratação de Andrés Pereira junto ao Fulham. O Andrés Pereira não está sendo mais utilizado no Fulham. Ele e o treinador não estão se dando bem. O jogador nem sequer foi relacionado no último jogo. O jogador está infeliz lá, pediu para ser negociado. E o Fulham entende que chegou o momento de vendê-lo. O Palmeiras vai pagar cerca de 12 milhões de euros para contratar Andrés Pereira. E o grande detalhe dessa história eu falei na introdução. Vocês têm noção que a chance é enorme de ser Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores? A chance é muito grande, tá? Não é nenhum absurdo isso. E o Andrés Pereira, aquele que falhou, ou melhor, protagonista da maior falha da história do Flamengo, que foi na falha contra o Palmeiras, na final da Libertadores lá no Uruguai, ele pode agora estar do outro lado, jogar pelo Palmeiras contra o Flamengo numa final de Libertadores, porque sim, se ele for contratado agora, ele pode ser inscrito pelo Palmeiras ainda na Libertadores. O futebol, sempre com roteiros bem emocionantes para a gente contar futuramente. Dito isso, galera, tem jogo do Flamengo nessa segunda-feira, 9 horas da noite, contra o Vitória. O Palmeiras joga 7 horas da noite também nessa segunda contra o Sport. O Cruzeiro venceu o Internacional. Palmeiras deve vencer o Sport, o Flamengo precisa vencer o Vitória. Jogo com casa cheia, mais 50 mil pessoas presentes no Maracanã, mesmo sendo um horário e um dia bem exótico, segunda-feira, 9 horas da noite, extremamente complicado para os torcedores, mas mesmo assim a massa rubro-negra vai se fazer presente, a grande nação rubro-negra vai se fazer presente e vai comparecer ao Maracanã para apoiar o time. Beleza? Todos à disposição. Fica a dúvida aí de qual time vai mandar a campo. Eu, no último vídeo, parabenizei a torcida do Flamengo e volto a parabenizar, sabe por quê? Eu fiz uma conta rápida. O Flamengo, em 2 dias, pode colocar mais de 100 mil pessoas presentes no Maracanã. Pois é, vamos lá. O Flamengo tem chance de colocar mais de 100 mil torcedores em 2 jogos, sendo um jogo pelo Sub-20. No Mundial Sub-20 foram 45.656 pessoas presentes e no jogo contra o Vitória, para essa segunda-feira, 9 horas da noite. Repito, segunda-feira, 9 horas da noite,
já são mais de 42 mil ingressos vendidos. Isso quer dizer que a expectativa da diretoria é de mais um jogo com o Maracanã lotado, mesmo sendo em um dia e também um horário que é muito fora do habitual para qualquer torcedor, não só para o torcedor do Flamengo. De verdade, segunda-feira, 9 horas da noite, calma aí, cara. Eu bato palma para o torcedor que vai a esse jogo, hein? Porque, vamos lá, não é barato, hoje em dia é caro e é um jogo. Horário complicadíssimo, o jogo acaba às 11 da noite, até a pessoa chegar em casa. Terça-feira pela manhã tem trabalho, estudo. Parabéns para quem vai a esse jogo. Enfim, e agora a gente vai falar da preparação para pegar o Vitória. No treino de hoje pela manhã, nesse domingo pela manhã, tudo normal, ninguém lesionado, todo mundo participou, exceto o Pulgar, né? Porque você já sabe que o Pulgar vai demorar a voltar ainda, mas todo mundo foi a campo. Isso quer dizer que o Felipe Luiz, ele poderá fazer aquilo que raramente qualquer treinador do futebol brasileiro consegue fazer: repetir a escalação de um jogo anterior. Ele tem todos os jogadores à disposição dele. Eu confesso para vocês que eu fico na expectativa de ver o Vinha pelo menos relacionado novamente. É um jogador que não vem sendo relacionado, e o Felipe Luiz já justificou dizendo que é por conta, enfim, ele tem muitos jogadores, a concorrência é grande, mas eu gostaria de ver o Vinha pelo menos jogando, para não só ganhar minutagem, mas também não perder a confiança, estimular mais o jogador, porque com certeza o jogador ele fica chateado, sem sombra de dúvida, jogador de seleção uruguaia. Então todos os jogadores à disposição, a ver qual será o time que Felipe Luiz vai mandar a campo. Ele tem o direito de repetir a escalação. Você repetiria a escalação? Pouparia alguém? Deixaria alguém de fora? Daria minutagem a alguém no time titular? Pode comentar à vontade aí. Galera, é o seguinte, Iago foi um dos destaques do Flamengo no título mundial sub-20, em cima do Barcelona. Jogou muita bola durante os 90 minutos, fez o gol de empate no último segundo de jogo, bateu o pênalti na penalidade máxima, na briga pela penalidade máxima, com o Cavadinha, e comemorando, tipo, frio, muita personalidade, 20 anos, está no seu último ano de sub-20, e aí muita gente me perguntando sobre ele, como que é a questão contratual dele. Vamos lá, antes de falar do Everton, que está de olho nele, monitora ele, o Volta Redonda também está de olho nessa crescente, nessa ascensão do Iago. Por quê? O Voltaço é dono atualmente de 40% dos direitos econômicos desse jogador. Para quem não sabe, o Flamengo achou o Iago lá no Volta Redonda, ainda no Sub-15. E aí o Volta Redonda é dono de 40% dele, o Flamengo é dono de 60%. Por contrato, o Flamengo tem o direito de comprar mais 10% por R$500 mil. Eu acredito que isso, em determinado momento, vai acontecer. E o atual vínculo do Iago com o Flamengo vai até dezembro de 2026. Eu, particularmente, acho que o Flamengo deveria correr para renovar. Daqui a um ano, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça no Flamengo, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que os empresários do Iago não vão, entre aspas, fazer essa besteira, porque iriam se queimar com a diretoria do Flamengo. Mas é bom o Flamengo negociar logo a renovação de contrato desse jogador, que, eu repito, está no último ano de sub-20. Recentemente o Flamengo recusou uma investida, uma proposta oficial do Bahia, do Grupo City, e o Flamengo recusou, até por conta dos valores considerados baixos. Mas o Everton, clube da Inglaterra, está de olho em Iago e com uma certa constância vem fazendo consultas em relação a valor. Por exemplo, já teve scout do Everton acompanhando o Iago de perto em jogos do Sub-20 do Flamengo, o que é normal também, tá? Não é nenhum absurdo. Tal como o Flamengo manda scout, olheiros, os clubes europeus também mandam. Por exemplo, o Galatasaray recentemente mandou para ver jogadores da base do Flamengo. Isso é normal, isso acontece, tá? É normal. Mas é bom o Flamengo ficar com olhos abertos e correr para renovar esse contrato, porque é um jogador que atualmente está valorizado, sobretudo após a grande partida que ele fez no Mundial Sub-20, no Bimundial Sub-20 do Flamengo, conquistado em cima do Barcelona. Para finalizarmos nosso vídeo, vamos falar da CBF, que novamente toma uma decisão que atrapalha a vida do Flamengo. Para quem não sabe, nas últimas horas a CBF anunciou que adiantou o fim do Campeonato Brasileiro para o dia
7 de dezembro. Ou seja, aquelas datas consideradas livres para o Flamengo que está fora da Copa do Brasil, por exemplo, não ficarão mais livres. E pela minha conta, se eu não estiver errado, o Flamengo teria, por estar fora da Copa do Brasil, 6 semanas livres para treino, descanso, enfim, para o que o Felipe Luiz quisesse fazer. E aí, várias datas, porque o Campeonato Brasileiro inicialmente iria até o fim de dezembro, pegaria Natal, inclusive. Mas aí, como a CBF adianta o fim para o dia 7 de dezembro, o que acontece? Os jogos, eles serão remanejados para essas semanas de Copa do Brasil que estão livres. E o Flamengo, que teria semanas livres para trabalhar por ter sido eliminado da Copa do Brasil, que seria o bônus de ter sido eliminado da Copa do Brasil, porque ninguém queria ser eliminado da Copa do Brasil, mas tinha a boa notícia, agora não tem mais a boa notícia, porque essas datas não ficarão mais livres para o Flamengo. Ah, CBF, vocês sempre aprontando algo com o Flamengo. É impressionante. Foram adiantadas 4 datas e ainda tem um jogo atrasado contra o Sport que precisa ser colocado na tabela aí também, porque o Flamengo precisa fazer esse jogo. Ó, essa decisão foi tomada, isso precisa ser dito, por Júlio Avelar, que é diretor de competições da CBF. Inclusive ontem, o novo presidente da CBF, o Sami Chaldi, estava lá no Maracanã. Tem até uma foto que eu vou utilizar na capa desse vídeo aqui, ele dando a medalha para o BAP, presidente do Flamengo, apertando a mão. Eu acho que o BAP naquele momento não sabia da decisão tomada da CBF, porque de fato foi assim, no mesmo momento que o jogo estava rolando, tá? Quando saiu a divulgação da CBF em relação a essa decisão tomada. E internamente, segundo eu apurei no Flamengo, eles estão revoltados com essa decisão da CBF. A palavra utilizada foi essa, revoltados, porque novamente a CBF, na visão da diretoria do Flamengo e também na minha visão, essa é a minha opinião, está prejudicando o Flamengo. Algo que poderia, entre aspas, repito, ajudar, porque o Flamengo não queria ser eliminado da Copa do Brasil, mas aconteceu. E o lado bom da eliminação, não vai ter mais as semanas livres para trabalhar. Pois é, CBF, quem diria você novamente prejudicando a vida do Flamengo. Ah, galera, bom restante de domingo para vocês, uma ótima semana, que seja uma semana maravilhosa, com vitória do Flamengo nessa segunda-feira em cima do Vitória. E lembrando, o Cruzeiro venceu em Internacional no sábado, ou seja, tá ainda atrás do Flamengo. O Flamengo precisa vencer para continuar na liderança ali de maneira solitária, digamos assim. Valeu, tamo junto, beijo, forte abraço, fui!